Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar orando nesse momento pela chave da loja que Deus concedeu à irmã Jéssica e ao seu esposo, uma loja de calçados lá no Mega Brás, Shopping Mega Brás em Nova Iguaçu. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus dando vitória, viu, irmãos? A Jéssica, ela faz um acompanhamento aqui conosco e é uma das coisas que a gente sempre fica falando com ela. Tem a Jéssica, tem a Andréia. Eu soube que a Andréia já está colocando a loja dela já para funcionar em Vila Paulina. Viu, irmãos? Tem orado para Deus levantar pessoas, profissionais liberais, empresários aqui na igreja. Então vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te entregamos ao Pai o estabelecimento que o Senhor concedeu à tua filha. Deus, que foi inaugurado ontem, colocamos diante de ti aquele estabelecimento. Cada cliente que entrar ali por aquela loja, seja com ela, seja com seu esposo, seja, Senhor, abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Cerca aquele lugar, aquele ambiente, o ir e vir dela, no nome do Senhor Jesus. O Senhor começou a boa obra, o Senhor dá continuidade e o Senhor termina, e nós te louvamos, te agradecemos e consagramos, Senhor, aquele ambiente a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Roger, passa para a mão dela. A paz do Senhor para a igreja. Recebi um envelope com uma oferta de amor de uma amiga de trabalho da filha dos diáconos Nilton e Célia. Há alguns meses, nossos irmãos têm colocado no culto da segunda da vitória, a pedido da sua filha, a causa dessa pessoa, que era uma nova porta de emprego. Ela fez um voto de abençoar a casa do Senhor assim que saísse o primeiro salário. E para a honra e glória do Senhor, há um mês a porta foi aberta. E essa pessoa se encontra afastada dos caminhos do Senhor. E a Deus toda a honra, glória. E o nome da pessoa que enviou a oferta, que Deus deu vitória, se chama Daiane Gomes. Você pode aplaudir o Senhor, viu, irmãos? Propósito colocado na segunda da vitória. Então, que Deus abençoe grandemente. Alguém puder levar lá para a tesoureira, para a obra, essa oferta é da obra da igreja. Eu quero convidar à frente todos aqueles que contribuíram para aqueles alimentos ali. Vem à frente, além de mim, da pastora, vem à frente. Só venham aqueles que contribuíram. Eu quero orar pela sua vida. Para você que não contribuiu, ainda está em tempo. Quinta-feira você pode trazer o seu alimento, irmão, sua cesta básica, para abençoar 10 famílias, né? Cada um tem as suas situações, mas como foi dito aqui pelo pastor Tiago, né? Nós estamos declarando que somos uma igreja próspera, constituída de famílias prósperas. E nós temos que aprender a profetizar a nossa prosperidade. E uma delas é contribuição, né? Pai amado, aqui estão os teus filhos, assim como eu e a pastora. Senhor, contribuímos para aqueles alimentos ali, para que 10 famílias sejam assistidas, mas ali ainda não dá para 10 famílias. E eu falei, Senhor, que a mídia iria filmar, iria colocar, ó Deus, porque nós iríamos juntos nos alegrar ou nos entristecer,
para nós aprendermos, ó Deus, unidos como família, o que nós devemos fazer. O Senhor conhece a luta e a dificuldade de cada um, mas muitas vezes é o esquecimento, ó Deus, muitas das vezes é não prestar atenção, e nós te pedimos, Senhor, que isso haja uma conscientização nas ceias da igreja a cada mês, Senhor, as famílias venham trazer, Senhor, para abençoar vidas da igreja, vidas até fora da igreja. Portanto, Deus, prospere cada um que trouxe a sua contribuição, dê vitória e prospere teus filhos que não trouxeram, para que eles, ó Pai amado, também possam fazê-lo, em nome de Jesus. Que portas se abram para a glória e honra do teu nome, é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meu muito obrigado. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir aos obreiros escalados para distribuir a ceia, para assumir os postos ali, por favor. Ministério do Louvor, apostos. Amanhã às 17h30 nós temos a segunda da vitória. Atenção, eu preciso de alguns homens. Pela manhã acabei esquecendo. Ontem nós estivemos num culto e depois uma pessoa doou para a igreja, né, um gerador, caso faltar energia, para ser usado aqui para a nossa igreja. Uma vez foi utilizado esse gerador, eu fui até num casamento no antigo tempo, que faltou energia, ligou o gerador, funcionou som, funcionou tudo lá, né, por um período, e foi feito o casamento. Então, depois que terminar o culto, eu preciso que alguns homens, 2 homens apenas, ou 3, para pegar lá no meu carro, né, esse gerador e colocar aqui dentro da igreja. Querido, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios 11. Quero lembrar, irmãos, que em relação à obra da igreja está havendo alguns sorteios, e hoje nós temos um sorteio de um pudim. O pastor já contribuiu, né, igual o sorteio passado. Você que ainda não adquiriu apenas R$2, você vai estar contribuindo com a obra da igreja. Procure a irmã Aline ali, levanta a mão, irmã Aline, indiscretamente vai até ela, procure ela, já adquire R$2. Pastor, mas a quem eu pago? Você pode pagar em mãos para ela, ou então pegar o QR Code da igreja, né, e mandar e passar para ela, e aí você vai receber o seu númerozinho para o sorteio e estará contribuindo com a obra da igreja. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos entrando agora no momento da ceia, né? No momento da ceia. E eu geralmente na ceia eu gosto sempre de vir com um blazer, mas um dos blazers estava meio sujo e os outros são quentes demais.
Mas aí eu vim com a blusa dos obreiros da igreja, porque eu acho de praxe fazer isso. E aí eu gosto de deixar isso também para os obreiros. Por quê? Você não vê o juiz do STF, pode estar o calor que for, né? Ele botar qualquer roupa lá para fazer o julgamento. Ele se vestir de qualquer maneira, né? Para julgar. E há casos, pastor, mas tem um ar-condicionado, mas está aqui a minha filha, ela já participa de assistir algumas audiências, e às vezes está quente demais e o juiz tem que estar lá daquele jeito, e isso é importante. Mas estamos aqui na Santa Ceia. Foi cantado aqui pelo nosso Diácono Misael, foi cantado aqui que foi pago um preço para nos salvar, preço de sangue. O Senhor Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. E Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: batismo e ceia. E quando eu estou celebrando a ceia, participando da ceia, eu estou declarando para o meu Deus que eu quero celebrar com Ele nas bodas do Cordeiro. E eu tenho que fazer um exame do meu coração, da minha vida. Não sou eu que tenho que examinar a sua vida, é você que examine a sua e eu examino a minha. E o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corintos, ele vai dizer que esse ato é um ato da nova aliança. E a nova aliança não é firmada com sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, chamado Jesus. Sangue esse que nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então eu e você temos a oportunidade de celebrarmos ao Senhor nessa noite. Talvez você está aqui nos visitando e pertence a uma outra igreja, mas está em comunhão com a sua igreja. Tenha liberdade, você pode celebrar conosco, se você está em comunhão com a sua igreja, né? Agora, que cada um examine-se a si mesmo. Amém, amados? Então vamos orar pelos elementos da ceia. Pega os elementos da ceia. Estenda as mãos, santos. Pai, ali estão os elementos da ceia: o pão, o cálice, símbolos da nova aliança, um símbolo do que Cristo deixou para nós, que Ele mesmo fez. Derramou o seu sangue, seu corpo foi ferido em nosso lugar. Portanto, Pai, nós consagramos os elementos da ceia a Ti, e nós iremos celebrar a Ti nesse exato momento, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Podem estar servindo e todos aguardem para que juntos nós possamos participar. Adorem. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Tuas mãos, graças
todos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Alguém ficou sem pegar o pão e o cálice? Todos pegaram? Ao Cristo que venceu, você acredita que Ele venceu? Aleluia. E tendo dado graças, Ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão todos, amados. E do mesmo modo, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos do cálice todos, amados. Aleluia, 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 aleluia. Você está em aliança. Sobre o trono está. Criador, sempre te elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
poder sentar, amados. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. E Evangelho de João, versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Mateus 24, verso 12. E João 16, versículo 13. Versículo 12 de Mateus 24 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. João 16, versículo 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Pai, nesse momento nós entregamos a Ti a Ayla, que, ó Deus, ela engasgou, teve seus primeiros atendimentos no lote 15, mas está a caminho ali do hospital em Petrópolis. O Senhor está no controle de tudo, e nós entregamos sob os Teus cuidados, cercando ela, eu creio que o Senhor está. Te entregamos a Ayla, te entregamos ao Pai amado as dificuldades que ela ainda possui e que ela vai romper, no nome de Jesus. Te entregamos também o Arthur. Toma o Arthur nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Seja com ele, ó Pai amado, que venha também ser liberado daquele hospital. E em breve, tanto Ayla como Arthur estejam passando em alguns colos aqui na igreja, no nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Repete comigo: como ser guiado e empoderado pelo Espírito Santo nestes últimos dias. Como ser guiado e empoderado pelo Espírito Santo nestes últimos dias. Irmãos, eu não sei se você já aconteceu com alguns aqui, eu acredito que talvez não com todos, de estarem num carro dirigindo, ou ao lado de um motorista, ou dentro de um carro, e passar por um local onde uma neblina densa, que não dá para enxergar nada naquela neblina. E aí você não consegue confiar nos seus próprios olhos. Você não vê nada, só neblina. E aí nós dependemos, irmãos, que os faróis dos carros, as lanternas estejam, melhor dizendo, as lanternas estejam piscando na neblina, para que não haja nenhum tipo de acidente. E é bom diminuir a velocidade. E nós estamos vivendo nos últimos dias, onde há uma variedade de neblina.
em que as pessoas estão nem sabendo mais o que é certo e o que é errado. Isso até mesmo dentro das igrejas. E nós precisamos, irmão, não de opiniões. Nós não precisamos de opiniões. Nós não precisamos de algumas tendências. O que nós precisamos é da voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso GPS. Quando nós não sabemos como trafegar, como andar. Quem ignora o Espírito Santo se perde no nevoeiro do engano. Aquela pessoa que ignorar o Espírito Santo vai se perder no nevoeiro do engano. E muitos estão sendo enganados no dia de hoje. O Espírito Santo não é um luxo. O Espírito Santo não é um mecanismo. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que comanda. E Ele tem comandos para nos dar em tempos de guerra. Ele tem comandos para nos dar em tempo de neblina, de nevoeiro, em que nós não enxergamos como tomar decisões na nossa família, como tomar decisões diante das circunstâncias que surgem. O Espírito Santo. Só que muitas pessoas estão tomando decisões sem o Espírito Santo. Muitas pessoas estão agindo sem o Espírito Santo. E nesses últimos dias, irmão, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só fará isso se nós dermos a Ele o direito de fazê-lo. Porque o Espírito Santo, Ele é um cavalheiro. Ele não sai batendo na porta e arrombando a porta. Ele só vai agir com a minha e com a sua permissão. Mas muitos de nós não estamos dando permissão para o Espírito Santo. Muitos de nós na igreja estamos tomando decisões sem o direcionamento do Espírito Santo. E nós lemos em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, a violência, o engano, o amor de muitos iria se esfriar. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. E o amor de muitos tem se esfriado, irmão. Pessoas estão deixando de adorar a Deus, de caminhar com Deus, de buscar ao Senhor, porque a frieza espiritual entrou no seu interior. E aí, quando a frieza espiritual entra, significa que essa pessoa ela foi alvejada, ela foi contaminada pelo inimigo de sua vida. Aleluia. A falta de perdão. Um crente que não fala com o outro, como é que vai para o céu? Está faltando o Espírito Santo. Irmãos, eu posso pular no poder, eu posso rodar no poder, eu posso virar cambalhota no poder, mas se o meu amor esfriou, e eu estou indiferente, eu estou fazendo o Espírito Santo gemer. Porque eu falei aqui
na classe de homens na escola bíblica dominical sobre os valores do reino, que são absolutos, não mudam. O valor do reino não muda. O valor do reino, o que o reino valoriza? O que Deus valoriza? Em primeiro lugar, o ser humano. Agora, Deus ama o homem integralmente, espírito, alma e corpo. Ele não quer nos ver bem fisicamente e almaticamente quebrado ou espiritualmente arrebentado. Não, Ele quer o homem integral. Então Ele ama o homossexual, Ele ama a lésbica, Ele não concorda com o pecado, Ele quer o homem integralmente, e por isso Ele ama. Então, quando eu sou indiferente a algumas situações, quando eu estou com uma indiferença, quando eu não libero perdão e digo que amo, eu estou vivendo uma mentira. Eu estou fazendo o Espírito Santo gemer. Alô? Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. A frieza espiritual é o maior sinal dos fins dos tempos. A frieza espiritual é o maior sinal do fim dos tempos. As pessoas estão indiferentes, irmãos. Só que quem anda com o Espírito Santo permanece inflamado quando todos ao redor se apagam, mas eu estou inflamado pelo Espírito Santo. O que o outro não vai me contagiar, eu é que tenho que contagiar o outro. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então está na hora de, no nome de Jesus, pedir Espírito Santo. Eu não consigo, abre o teu coração para Ele. Eu não consigo perdoar, eu não consigo falar, me ajuda, Espírito Santo. E a gente precisa aprender com Catherine Butch, que teve seu filho morto e que teve que perdoar. Nós vimos há poucos dias agora o caso lá do Charles Kirk, alguma coisa assim, em que a esposa dele, a viúva, liberando perdão. E quando eu dou a paz do Senhor para alguém, e alguém não recebe essa paz, não me cumprimenta, e Jesus diz o seguinte: sacode a poeira dos seus pés, porque a paz retorna. E quando eu digo paz do Senhor, eu estou dizendo prosperidade em todas as áreas da sua vida. E se eu te dou a paz do Senhor e você não me corresponde, a Bíblia é bem clara em dizer que essa paz, ela volta dobrado para a minha vida. Mas eu não tenho que ficar feliz por isso, eu tenho que orar, porque o Espírito Santo geme, Ele valoriza pessoas. Tem alguém aqui? O Espírito Santo não apenas aquece, Ele mantém viva a chama do primeiro amor. Quem não cultiva o fogo do Espírito Santo interiormente será dominado pelo gelo da indiferença. Fica indiferente ao que o outro está passando, fica indiferente a algumas situações. 10 famílias que precisam ser assistidas, e aí ficamos indiferentes. Mas quando nós estamos na situação, alguém está doente, a gente não visita. Mas quando nós estamos doentes, não recebemos visita, começamos a reclamar porque ninguém foi nos visitar. Mas só que nós fomos pegos pelo verme demoníaco da indiferença. Como ser guiado e empoderado pelo Espírito Santo nesses últimos dias, aonde a frieza tem tomado conta. E aí eu tenho que olhar para mim, você olha para você, não é olhar para o outro não, olhar para você primeiro. Eu tenho que olhar para mim primeiro. O verme do indiferentismo demoníaco tem contaminado muitos cristãos. E eu preciso ver se eu fui contaminado. Você vê a você e eu vou ver a mim.
2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Aí há liberdade, não tem aprisionamento. Tem muita gente aprisionada porque o Espírito do Senhor não está atuando na sua vida. Tem muita gente em prisões almáticas, em prisões espirituais, porque o Espírito do Senhor não está atuando. Mas onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para dar a paz do Senhor, liberdade para abraçar, liberdade para dizer eu te amo, liberdade para dizer eu errei, me perdoa, liberdade para reconhecer, liberdade. E a liberdade no Espírito não fica na negação, a liberdade no Espírito enfrenta, confronta, e eu tenho que confrontar a mim mesmo na ação do Espírito Santo. Se alguém está me entendendo, joga a mão para cima e glorifica a Deus. Aleluia. Esse período de 2 meses e meio, quase 3, de molho, eu falava muito com Deus. Eu falei: Deus, me ajuda a voltar diferente, melhor. Eu preciso corrigir algumas coisas, me ajuda a melhorar. Eu preciso melhorar. Tem alguém mais precisando? Então precisamos ser guiados e empoderados pelo Espírito Santo. Aleluia. Judas, versículos 20 e 21. Porque o livro de Judas só tem um capítulo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos. Repita comigo: eu preciso me conservar. Eu preciso me conservar no amor de Deus. Porque nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a violência, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar, aleluia, tudo que é de ruim, o amor de muitos iriam se esfriar. E eu preciso conservar a mim mesmo no amor de Deus. Não permitir que o verme demoníaco vermes espirituais demoníacos, do indiferentismo, da apatia, da frieza. Mas ele pode me pegar, irmão. Porque, irmão, poeira, você não convida, a poeira entra, ainda mais aqui aberto, irmão. Mas imagina a tua casa toda fechadinha, bonitinha, você limpou, acabou de limpar, passa o dedo no móvel. Pecado você não precisa convidar, ele entra. Tem alguém entendendo isso? E nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, nos empoderar. O que é empoderamento? É nos dar poder. Uma pessoa empoderada é uma pessoa que recebeu poder. Aleluia. Em tempos de amor frio, busque o calor da presença. Que presença? A presença de Deus. O Espírito Santo é o fogo que impede o nosso coração e a nossa mente de congelar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não seja o meu, Senhor. Espírito Santo, eu preciso de Ti, não seja o meu. Eu preciso me conservar no amor.
A Bíblia diz em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nesses últimos tempos, nós precisamos do Espírito Santo. No meio de tantas narrativas, no meio de tantas fake news, nós precisamos do Espírito Santo, porque tem pastor fake, tem evangelista fake, tem apóstolo fake, tem diácono, diaconisa fake, tem líder fake, tem mulher de oração fake, tem um montão de fakes. Que não seja eu, Espírito Santo, que não seja eu. Tem músico fake, tem cantor fake, aleluia, que não seja eu. Tem marido fake, eita, tem esposa fake. Que não sejamos nós. Independentemente da circunstância, da dificuldade, dos problemas. Querido, o espírito desse século, a ilusão da autossuficiência. O espírito que tem tomado esse século é a ilusão da autossuficiência. Tem gente que diz: eu não preciso aprender mais nada, sei tudo. Eu me basto, eu sou suficiente em tudo, não dependo de ninguém. Essa coisa não anda se não for comigo. Isso não vai ser resolvido se não for eu. Se não for do jeito que eu estou falando, não tem. Quem vai fazer? Segunda Timóteo 3. Aleluia. Versículo 1 ao 3. Admoesta-os, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. 4. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. 5. Tendo a aparência da piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te. A autossuficiência tomando conta. Tem gente que sabe tudo sobre Bíblia, sabe tudo sobre a sua profissão, sabe tudo, não depende de ninguém. Nós temos que ter cuidado, porque, irmãos, eu sei do que eu estou falando. O narcisista, o espírito de narcisismo tem tomado conta de muita gente. O narcisista, ele é autossuficiente, todo mundo faz errado, o outro faz errado, ele é autossuficiente, e aí ele quer trabalhar sozinho, ou as pessoas têm que trabalhar só do jeito que ele acha que tem que ser. Isso é narcisismo, e narcisismo tem a ver com Jezabel. E por falar em Jezabel, irmão, evangelista Valco, diácono Silvana, fica de pé, por favor. Irmão, está tendo um estudo sobre intercessão. E já tem falado várias vezes. Aí você que entra, procure o evangelista Valco, diácono Silvana, que geralmente aos sábados tem estudo de intercessão, tem sido lá no lar deles, mas vai chegar uma hora, se você abraçar, não vai ter como ser na casa deles, aí eles vão ter que fazer aqui na igreja. Entende? Quer aprender? Procura eles. Eu não fui em nenhum, porque eu confio no trabalho deles. Entendeu? Confio no trabalho deles. Estão estudando um livro que a gente já estudou juntos e está reciclando,
sobre o espírito de Jezabel. Então você quer estudar sobre intercessão, quer aprender um pouco, não significa que você vai fazer parte da intercessão, mas já vai aprender. E quem sabe, se você tem realmente chamado para interceder, você vai acabar agregando um grupo. Então procure e participe lá. Está aberto aí para todo mundo, para quem quiser. Pastor, eu estou vindo na igreja ainda, não sou membro ainda, mas eu já faço parte dessa igreja, quero participar do estudo. Procura eles lá, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Aleluia. Geralmente é aos sábados, tá? Aqui em Vila Paulina, você não vai pagar nada. Então o espírito deste século, da autossuficiência, essa ilusão, tem tomado conta, exaltando a independência, enquanto o Espírito de Deus, ele promove a dependência dele. Porque, irmãos, os tempos são nebulosos. Já viu, você vai tomar uma decisão, você não sabe o que vai fazer. Agora o Espírito Santo, ele te orienta. Eu lembro uma mensagem que eu preguei, acho que foi no Ferreira. Irmãos, qual é o assunto? Fala para mim um assunto que o Espírito Santo não entenda. Qualquer assunto ele entende. Manicure, o Espírito Santo entende. Cabelo, o Espírito Santo entende. Pensa num assunto, qualquer um, o Espírito Santo entende. Olhando agora para o Jeremias, eu lembro, não sei qual foi o assunto que a gente tocou aqui, e ele foi e colocou um testemunho dele. O irmão Jeremias trabalha com um negócio de informática, TI, sei lá, algo mais ou menos assim. E ele trabalha de casa, e quando a empresa precisa, ele vai na empresa. Ele fica trancado lá num quarto, lá a irmã Patrícia não pode nem entrar, porque ela tem que ficar atento lá ao trabalho dele, online. E acontecia algo numa empresa, irmãos, que era algo de mandar embora mais de 300 pessoas, isso mesmo? E ele foi, ligou para o chefe e falou: chefe, não tem... Imagine num prédio ser mandada mais de 300 pessoas embora. Aí eu não sei a oração que ele fez lá, o que ele fez. Foi resolvido. 300 pessoas continuaram empregadas. Qual é o assunto que o Espírito Santo não entende, irmão? Essa questão que eu não preciso de ninguém. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos, é negar o próprio controle. Ser guiado pelo Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo governe cada passo da sua vida. Como eu digo sempre, tem horas que dá vontade de apertar o pescoço, tem hora que dá vontade de dar uma pernada, mas o Espírito Santo... O que eu faço, Espírito Santo? O que eu faço? A carne, ela busca autonomia. Repita comigo: a carne busca autonomia. De novo, a carne busca autonomia, mas o Espírito Santo exige rendição. A minha carne quer ser autônoma, mas o Espírito Santo está querendo: renda-se. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo. E aí eu tenho que me render para aprender a trabalhar com outro, porque eu não vou ficar a vida toda, irmão. Porque o líder que não forma liderado, o líder que não aprende a trabalhar em equipe, entenda, ele não fez nada. Ele está pensando só nele, está narcisista.
Precisamos remover o narcisismo, esse verme de narcisismo da nossa vida. Irmão, não precisa levantar a mão não, mas quem aí que já não teve verme? E muitos de nós podemos estar com verme. Que isso, pastor? Não tô nada. Tem que tomar remédio para verme. Está na hora de tomar remédio para vermes demoníacos, carnais. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, aleluia. A carne busca autonomia, mas o Espírito exige rendição. Só quem entrega o volante da vida ao Espírito Santo é que vai conseguir atravessar nas curvas do tempo sem colidir. Sem colidir. Apocalipse capítulo 3. Eu sinto um paladar de unção. Paladar de unção eu estou sentindo um gosto de algo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Rema Pregadores, vamos mergulhar na Bíblia e vamos mergulhar no Espírito Santo, porque o pastor de vocês, o Espírito Santo falou que precisa viajar, e vocês precisam sustentar, mas tem que mergulhar. E há pregadores que não estão pregando e que precisam mergulhar, porque a minha era, a era dos demais pregadores está passando, e é vocês. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 21. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas para que vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, virei a ele, cearei com ele, ele comigo. E ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia estava passando pelo perigo da mornidão espiritual. Repita comigo: mornidão espiritual. De novo: mornidão espiritual. E aí, eis que tu não és frio nem quente, você é morno, eu vou vomitar da minha boca. Ah, eu estou rico, abastado, não preciso de nada, sei tudo, não preciso de ninguém, faço tudo. Fala para o seu irmão: vigia, entenda, você não faz tudo sozinho.
Você precisa de alguém. Relacionamento é muito importante. Jesus aprendeu, ou melhor, ensinou os discípulos a se relacionarem. Um Pedro com Judas, um Judas com Tomé. Você está entendendo isso aí? Ei, eu acabei de dizer para você que você precisa aprender a se relacionar com traidor. Eu só quero me relacionar com gente boa. Irmãos, é claro que no teu círculo de mentoreamento, de crescimento, você vai ser a média das 5 pessoas que te cercam. Olha as 5 pessoas que te cercam constantemente. Que nota que você dá para elas? Vamos supor, se eu dou 10 para as 5, 50 dividido por 5, se eu sou a média das 5, eu sou 10. Agora, se as 5 pessoas que te cercam constantemente, para uma você dá 5, para outra você dá 4, para outra você dá 3, soma tudo e divide por 5, vai ser a sua nota. Compreendeu isso ou não? Pastor, então a minha nota é 2. Qual o círculo que está te cercando? Mas nós temos, então, um círculo de intimidade, mas nós temos que nos envolver com todos, porque a luz tem que contagiar. Quem está me entendendo? Tem que contagiar o Judas, tem que contagiar o Tomé, tem que contagiar. Mas um grupo seleto, mas às vezes tem gente que só, eu gosto de ficar com gente boa, mas gente boa que tem nota 5, gente boa que tem nota 3, gente boa que tem nota 2, só porque concorda com você que está no erro, você soma tudo e tua nota vai ser 2 no final. Não, mas aquela pessoa lá é 5, mas ela me confronta demais, eu não gosto. Você quer crescer? Agora, acima de tudo, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guiou Jesus a não entrar em algumas situações. Jesus, para cá não, porque queriam prender Jesus antes do tempo. O Espírito Santo, não é o tempo ainda. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo queria pregar o evangelho num lugar, queria pregar o evangelho no outro, o Espírito Santo não deixou, e Paulo entendeu. Mas tem gente que está brigando com o Espírito Santo, quer ir embora, quer fazer biquinho, quer não sei o que. Ei, está na hora de parar de fazer biquinho e ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. A Laodiceia tinha uma estrutura maravilhosa. Se você for estudar sobre a região de Laodiceia, irmão, uma região rica, e ela tinha uma estrutura, aquela igreja, mas ela não tinha o Espírito Santo. O que adianta ter uma estrutura e não ter o Espírito Santo? Eu lembro que alguns anos atrás, e bota anos nisso, né, irmão? Eu fui em Miguel Pereira para pregar numa igreja. Depois dali me levaram num local por dentro da mata, irmão. Lá vai, tome de andar. Rapaz, nunca andei tanto. E quando cheguei num espaço, dentro da mata, os bancos eram toco de árvore. Era mato espalhado pelo chão. Mas, irmão, pensa numa unção. Meu
não adianta ter uma estrutura sem o Espírito Santo. Não adianta estar arrumadinho sem o Espírito Santo. Não adianta ter tudo organizadinho sem o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Não existe nenhum assunto que o Espírito Santo não entenda. O Espírito Santo conhece a mim como esposo, conhece a pastora Andréa como esposa. O Espírito Santo conhece o teu filho, a tua filha, o teu amigo. O Espírito Santo conhece esse irmão que está do seu lado. O Espírito Santo conhece quem te trai e quem não te trai. O Espírito Santo, mas ele está dizendo: eu quero que você se relacione, aprenda a se relacionar. A luz tem que brilhar, e quanto mais você se relaciona, a luz brilha. Aleluia. Então a Laodiceia tinha uma estrutura, mas não tinha unção. O Espírito Santo, ele não habita e nem visita o morno. Ele habita onde há sede. Ele habita onde há fome. Ele habita onde há arrependimento. O Espírito Santo habita onde há arrependimento, onde há fome, onde há sede. Fala para o seu irmão: quando o avivamento começa, o orgulho termina. Quando o avivamento começa, o orgulho termina. A igreja dos últimos dias, irmãos, precisa menos de luzes e mais de lágrimas no altar. Tem muita pompa, tem muita luz. Eu não estou falando, irmão, nós queremos um templo maravilhoso, glória a Deus, e queremos isso e vamos alcançar isso no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Só que o Espírito Santo, ele quer lágrimas no altar, lágrimas de arrependimento. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Perdão, Senhor, perdão, eu me rendo. A indiferença espiritual, a indiferença com o outro, é um sepulcro, é um caixão da presença de Deus na nossa vida. Quando eu me torno uma pessoa indiferente, tanto faz como tanto fez, eu estou botando a presença de Deus dentro de um caixão. E como foi dito hoje aqui na Rede de Homens, pelo pastor Mauro, na escola dominical, muitas vezes a pessoa está falando da palavra de Deus, está ali ensinando, crente que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Porque como diz o profeta Isaías, esse povo me clama com os lábios, mas o coração está longe. Mas o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. E João 16:13, Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele disse: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e vai anunciar aquilo que ele ouviu, e falará de coisas vindouras, porque o Espírito Santo conhece o seu futuro, o meu futuro. Ele conhece o que está na nossa frente. O Espírito Santo sabe. Então não adianta ficar querendo arrumar qualquer um sem direção do Espírito Santo. Tem gente que quer arrumar namorado, namorada sem direção do Espírito Santo. Tem gente querendo fazer coisas sem a direção do Espírito Santo.
Tem coisas que vai se fazer e não pergunta ao Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo já veio, ele vai nos guiar a toda a verdade, até a verdade sobre nós mesmos, que muitas das vezes nós desconhecemos. Muitas das vezes nós não sabemos e achamos que nos conhecemos. O Espírito Santo é o guia dentro de nós, é o nosso guia interno. Em um mundo cheio de fake news, em um mundo cheio de mentiras. Agora repete comigo: o Espírito Santo não apenas revela, ele corrige, ele confronta e ele conduz. Ele vai nos corrigir, ele vai nos confrontar, mas ele vai nos conduzir. A verdade sem o Espírito Santo endurece. Tem muita gente que conhece a verdade, mas essa verdade sem o Espírito Santo vai endurecer. Agora, a verdade com o Espírito Santo vai libertar. E o Espírito Santo sem a verdade confunde. Pastor, porque o Espírito Santo não faz nada sem a verdade. Aí tem gente só buscando poder, mas não. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Qual é a verdade que eu preciso saber? Ser guiado é obedecer mesmo quando não se entende. É a obediência que vai ativar esse GPS chamado Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é mais do que um conselheiro, ele é um empoderador, ele vai nos empoderar, ele vai nos dar força para resistir nesse dia mau, em tempo de apostasia. E quem não estiver cheio do Espírito Santo estará cheio de medo. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo não te guia apenas para fora do perigo, mas te impulsiona para o propósito. Ele não só vai tirar do perigo, mas vai nos guiar para o propósito. E aí, como ser guiado pelo Espírito Santo? Primeira coisa, 3 passos para ser guiado e empoderado por Ele. Sensibilize-se à voz do Espírito, ou seja, ouça Ele antes de agir. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aprenda a discernir o tom, aprenda a discernir a direção e aprenda a discernir o tempo do Espírito. Tom, direção e o tempo. O Espírito Santo tem um tom na tua vida. Como é que ele fala com você? Aonde você sente mais? É no sentir? No seu corpo? É através de um cheiro? Através de um pensamento? Como é que você pensa? É o coração que acelera? Sensibilize-se à voz do Espírito. Aprenda o tom, a direção, o tempo.
coluna de nuvem, parava, o povo de Israel parava. Se a coluna de nuvem avançasse, o povo avançava. Se a coluna de fogo parasse, o povo parava. Se a coluna de fogo avançasse, o povo avançava. O Espírito Santo tem momentos que ele para e ele diz: para, quieta. Porque tem horas que o Espírito Santo está dizendo para se aquietar, porque parado você estará em movimento, e às vezes em movimento você vai estar parado. Pastor, o que o Senhor disse? Muitas vezes você está sendo guiado pelo Espírito Santo para estar parado, e por estar parado, obedecendo ao Espírito Santo, você estará se movimentando espiritualmente. Mas se você estiver se movimentando sem o Espírito Santo, você vai estar parado espiritualmente. Aprenda o tempo. Então sensibilize-se à voz do Espírito Santo. Repete comigo: quem fala demais, ora de menos. Quem ouve o Espírito Santo, fala com sabedoria. Gente que fala muito, não fala demais, fala além da conta. Ei, fecha a boca. Fala menos, ora mais. Fala menos, adore mais. Fale menos, cante mais. Fale menos, dance mais. Aleluia. Fica preocupado com a hora não. O Espírito Santo quer nos conduzir de uma forma diferente. Nós já estamos no mês de outubro e tem muitas coisas que estão propensas a acontecer se a igreja não botar o joelho no chão. A igreja vai gemer. Aliás, eu vou orar para Deus fechar algumas portas aí, porque as pessoas Deus abre as portas e a pessoa esquece do Espírito Santo. Que isso, pastor? É melhor não ter estrutura e estar com o Espírito Santo do que ter estrutura e o Espírito Santo não está. Aonde está colocando os seus olhos? Tem que ter cuidado o que você está vendo, o que você está fazendo, o que você está permitindo. Seja obreiro, pastor, evangelista, diácono, diaconisa, missionário, apóstolo, membro de igreja. Como que está a sua vida? O Espírito Santo está falando. Aleluia. Segunda coisa, renuncie à sua vontade. Renda-se antes de reagir. Repita comigo: renunciar à minha vontade. Jesus em Lucas 9, 23 ao 26, ele vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie à sua vontade. Não, porque o que o Espírito Santo está falando? Lembra que eu falei? Tem hora que dá vontade de torcer o pescoço, dá vontade de fazer isso, fazer aquilo outro, fazer. Ei, renuncie. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. Porque o Espírito Santo só vai guiar quem está disposto a obedecer. Não há empoderamento sem rendição. Não há empoderamento sem entrega. Então renuncie, se entregue. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso te agrada? Espírito Santo, isso que eu vou falar te agrada? Espírito Santo, isso que eu falei te agradou? Espírito Santo, isso que eu fiz te agradou?
Terceira e última chave: ande no fluxo do Espírito. Repita comigo: andar no fluxo do Espírito. Obedeça sem entender, irmãos. Ande no fluxo do Espírito. Tua carne não quer obedecer, mas é o Espírito que está mandando. Eu vou obedecer. Eu vou até aquele irmão. Eu vou pedir perdão. Olha, isso. Vamos apagar aqui. Isso não significa que aquela pessoa vai fazer parte do teu círculo das 5 pessoas que te cercam. Porque você é a média das 5 pessoas que te cercam. Ou das 10, ou das 20. É só pegar, somar cada nota de cada um e dividir pelo tanto de pessoas. Vai ser a sua nota. Agora, que isso, Espírito Santo? Eita! Que isso, hein? Pega isso agora. Jesus, ele ficava no meio da multidão. Da multidão ele tinha 70, dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. E como eu disse aqui, nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Que isso, Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer nos levar a um nível que você não vai ser a média das 5 pessoas que te cercam. Você vai ser além das 5 pessoas que te cercam. Quem cercava Jesus? Pedro, Tiago e João. Quem ficava sozinho com Jesus? João. Mas quem é Pedro, Tiago e João? E Jesus? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Que isso, hein, irmão? Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Então, Gálatas 5, 25 é o último texto, Ministério Louvor Apóstolo. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, mas Espírito Santo, Tu és o Rei Supremo, eu te entrego completamente, eu dependo exclusivamente do Senhor. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. O Espírito Santo não vai guiar quem está parado. O Espírito Santo não vai empoderar quem está parado. O Espírito Santo vai guiar quem se movimenta obedecendo a Ele, ou quem está parado obedecendo a Ele. Porque, como eu falei, parado muitas vezes está se movimentando porque está obedecendo o Espírito Santo. E a música tem pausa e tem som. Tem momentos que tem pausa, tem momentos que tem som, tem momentos de pausa que a gente nem percebe, mas teve uma pausa, teve uma semínima, uma semifusa de pausa. Se vocês perceberem, as quintas-feiras, quando você vem e o Zecão vem tocar aqui, ele não sabe que música vai tocar, e o Valdo prepara as partes para ele, a cifra, bota alguns detalhezinhos ali sobre pausa, que ele nem ensaiou, ele vai chegar aqui, vai ouvir, vai ficar lendo ali, vai tocar de acordo com o que está escrito ali, pausa e ritmo. E às vezes a gente nem percebe que tem uma pausa rápida. Aleluia. Então, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Ou seja, se você vive no Espírito, você ora muito, você lê muito a Bíblia, aleluia, você jejua muito. Então, tenha comportamento espiritual. É isso que a palavra está dizendo. Se comporte espiritualmente, ande espiritualmente. Mas tem muita gente que ora muito, lê muito a Bíblia, mas o comportamento, a língua está não sei aonde, o braço não sei aonde, o pé, a cabeça não sei aonde. Alô, tem alguém aqui? Se coloque em pé, meu amado. Então dê o primeiro passo. Mesmo que você não tenha um mapa, que o mapa esteja incompleto,
Mas se o Espírito Santo está direcionando, aleluia. E nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho que traz contenda, com vinho que traz dissolução, que traz fofoca, que traz briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como eu sempre gosto de falar, já viu uma pessoa embriagada? Ela está indo para casa, não erra o caminho de casa, irmão. Vai dando trombada. Uma pessoa embriagada às vezes cai, se machuca, está toda arrebentada e continua. E Paulo está dizendo, nesses últimos dias, se embriaguem, se embriaguem, se embriaguem do Espírito Santo. Esteja bêbado do Espírito Santo. Alguém vai falar mal de você, mas você não vai errar o rumo do teu propósito. Alguém vai te caluniar, mas você não vai continuar a substância. A frieza querendo te tomar, mas você está inflamado pelo Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Renuncie à sua própria vontade. Ande no Espírito. Tenha comportamentos espirituais no teu trabalho. Como é que você se comporta como homem diante do sexo feminino? Como é que você se comporta como mulher diante do sexo masculino? Como é que você se comporta lá na faculdade? Qual tipo de conversa que você tem? Como que você se comporta? Como que está sendo o nosso comportamento? Se você vive no Espírito, se comporte no Espírito, ande no Espírito. E eu quero orar por quem quer ser guiado, empoderado, estar mais sensível ao Espírito Santo. Vem à frente. Pode adorar. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Você que não quer ficar no engano, você que quer se conhecer, por que algumas áreas não estão funcionando? Eu estou falando com o Espírito Santo sobre isso na minha vida. Podem ministrar, eu já vou orar, pode ministrar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, empodera-nos pra conhecer, empodera-nos, empodera-nos, pra conhecer Espírito Santo, mais. Eu me rendo, Espírito, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor,
Santo, empodera, Espírito Santo, empodera, Espírito Santo, empodera, Espírito Santo. Espírito Santo, sensibiliza, Espírito Santo. Espírito Santo, dependemos de Ti, precisamos desesperadamente do Senhor, Espírito Santo, precisamos do Senhor nos guiar em decisões na família, guiar em questões profissionais, ministeriais. Espírito Santo, nos guia, Espírito Santo. Precisamos, aí estão teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, empodera esse corpo agora. Aonde tiver um caroço, aonde tiver um nódulo, aonde tiver uma dor, agora, Espírito Santo, arranca agora desse corpo. Em nome de Jesus, eu repreendo a frieza espiritual, a apatia, a mornidão. Em nome de Jesus, esse verme demoníaco e carnal da frieza, da apatia, da mornidão, da autossuficiência, em nome de Jesus, do orgulho, vai saindo em nome de Jesus. Espírito Santo, dá visões, traz a revelação, empodera os profetas, empodera as profetisas, empodera os dons de curar, empodera, Espírito Santo, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Oh, Espírito de Deus, Rekamanai, oh, uma semana de empoderamento, uma semana, Elemanai, de revelações, uma semana de curas e milagres. Espírito de Deus, Rekamahashi Kamanai, não mais a mesma coisa. Espírito Santo de Deus, Rebilamanchore Manai, Espírito Santo de Deus, Rekamarashi Komoro, Riplarasi Komanaueresh. Pra conhecer-te mais, eu me rendo. Espírito Santo, Espírito Santo, nos torna mais sensíveis à sua voz, Espírito Santo. Espírito Santo, eu declaro uma semana de empoderamento, uma semana de revelações, de direcionamentos para decisões. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vidas sendo libertas das prisões emocionais, onde o perdão é liberado, o amor fluindo, em nome de Jesus. Espírito Santo, dá sonhos e dá discernimento dos sonhos. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Logo após vai ter aqui o sorteio de você que comprou para abençoar a obra da igreja, do pudim, e ali fora há uma cantina. Eu não vou pedir perdão, vocês me conhecem com relação ao horário, mas é com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que terão pessoas essa semana com direcionamentos do Espírito Santo, que vai romper, que vai avançar. Vida de pessoas não vão ser mais a mesma. Fome e sede. E não se preocupe se vier tremores no seu corpo, na sua casa ou nos cultos. Não se preocupe se você sentir uma dormência no braço ou na perna, um formigamento. Não se preocupe se você sentir uma quentura.
Kibo. Darami Kore Manai Hashi. Não se preocupe. Assim que terminar, vá para sua casa dizendo: Espírito Santo, eu dependo de Ti. Eu quero mais de Ti. E tenha uma semana empoderada pelo Espírito Santo. 2025, o reino em movimento. Ministério da Fé, somos uma igreja reino.